Quem vai segurar o Davi? Pastor Marcelo, que ele está com a unção de avô. Vamos ver se ele consegue segurar o... Vamos ver se ele está bem treinado agora, não é? Que Deus abençoe, Davi. Olha que lindinho, que riqueza. Glória a Deus, estenda as suas mãos. Aleluia. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, primeiramente pelos dízimos, pelas ofertas recolhidas. Que tu abençoes os teus amados, os teus bem-aventurados que nessa noite fizeram assim conforme a tua lei nos manda, Pai. Tua bênção de prosperidade esteja sobre a vida deles. Dos demais também que estão enfrentando desafios, Deus, financeiros. Abençoa e abre portas. E, Pai, nós queremos agora te apresentar Davi nas tuas mãos. Essa criança tão linda, Pai, que veio aqui na tua casa e tu sabes, Deus, tu conheces os caminhos, Pai, tão novinho, mas tu conheces o futuro dela. Mas nós como igreja agora em concordância abençoamos a vida dele com toda sorte de bênção, Senhor. Senhor, quem sabe será um pastor, um profeta, um apóstolo, um mestre, evangelista, mas Senhor, que ele faça toda a diferença nessa geração que ele vai viver, Pai, que ele seja bênção tua aqui na terra, bênção para a sociedade, bênção na tua igreja, bênção na família, Pai, porque nós o abençoamos em o nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Obrigada, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos aí embaixo da galeria estão me ouvindo bem? Então, né? Então tá ligada a caixa embaixo. Irmãos, eu estou dando uma chance para o nosso pessoal lá do som. Naldinho, todo domingo vem falar comigo. Ah, pastor, deixa eu tentar mais uma vez. Então eu deixo. Estou deixando aí, mais uma vez. Irmãos, nós não sabemos até o momento o horário do sepultamento do senhor Arnaud, pai do Márcio. Ele faleceu, como a pastora Veleda anunciou no início do culto. Ele já estava sendo tratado por um tipo de enfermidade e veio para o Carlos Chagas. E nessa madrugada, hoje pela manhã, estava ali, quando descobriram que, na realidade, ele estava com câncer. E esse câncer veio a vitimá-lo e ele faleceu. Vinha se tratando por um tipo de enfermidade e estava, na realidade, com outro tratamento equivocado. E faleceu. O corpo está aqui na nossa capela. O sepultamento deverá ser amanhã, na parte da manhã, em Ricardo. Onde está o bilhete? Não, isso aqui é a oferta. Atrás está o endereço do depósito. Se não der o bilhete de... Bom, vamos lá. Chegou pelo ponto da época das tribos que vinham tocando o tabaque. Então, vai ser amanhã às 14 horas, no cemitério do Caju. Onde se lia Ricardo, vai ser Caju. E onde se lia de manhã, vai ser às 14 horas, mas o defunto é o mesmo. Então, você pode ir. Irmãos, vamos estar orando pelo Márcio. Depois, quando acabar o culto, você passa ali, dá um abraço. E se você puder estar amanhã no cemitério para abraçar a família, faça isso. Porque são dos momentos assim que a gente sofre muito. Irmãos, nós vamos estar viajando para a Convenção Batista Brasileira, lá em João Pessoa, na quarta-feira. A convenção começa na sexta, mas quarta e quinta temos reuniões das diversas juntas e organizações. Então, teremos da Ordem dos Pastores Batistas, o presidente é o pastor Estevão, que você conhece, já esteve aqui conosco. Esse ano estão tratando um assunto bastante pertinente, que é a questão da ordenação feminina. Nós já temos na nossa denominação 160 mulheres que são pastoras das nossas diversas igrejas batistas. Nós estamos falando da denominação batista. Então, 160 mulheres, mais ou menos, que são
pastoras. Inclusive, uma das nossas secretárias da convenção é uma pastora, e este assunto vai ser tratado na ordem dos pastores e depois na nossa convenção. Estaremos viajando, a convenção se inicia no dia 24, encerra-se no dia 28, retornamos dia 29. E estejam nos acompanhando em oração, vamos eu e a pastora Veleda, vamos estar lá como mensageiros da igreja, representando a igreja. Estejam orando por nós, pela viagem e para estarmos ali. Os nossos cultos de quarta-feira, irmãos, têm sido tremendos, tem sido uma bênção. Pastor Marcelo pregou na primeira quarta-feira, eu preguei na segunda, a pastora Veleda pregou na terceira, a pastora Ivete está de férias, se vocês virem a pastora Ivete por aí, ela não está aqui, ela está de férias, né? Ela vai estar em Lambari. Você já foi a Lambari, irmãos? Se não, vá com ela, vá tomar uma daquelas águas ferruginosas que dizem que essas águas remoçam 10 anos. A pastora Ivete vai trazer um jarro de água e vai vender aqui a um preço módico para pagar a viagem dela, né, pastora? E vai, então, não estará. Quem estará pregando na quarta-feira é o nosso irmão bacharel Jairo, vai estar pregando na quarta-feira. E na última quarta-feira, o pastor Isaías vai estar encerrando as quartas-feiras do mês de janeiro. Tem sido, assim, uma bênção e vem estar conosco. Nós sabemos que o mês de janeiro está sendo bastante pródigo no sol, muitos irmãos estão aproveitando. Se você vê algum irmão queimadinho de praia que vai à igreja no domingo, você pode dizer para ele que vá à praia no domingo, você pode dizer para ele que ele está muito branco, ele não está nada corado, porque crente que vai à praia no domingo, o sol não queima, né? O sol não queima. Mas é importante que você participe, porque esse mês tem sido um mês de muitas viagens, amanhã é um feriadão, muitos irmãos viajaram já na sexta-feira e só voltam na semana que vem. Então é um tempo, nós sabemos, tempo de férias, todo mundo aproveitando esse momento. Que Deus abençoe a todos, estejam aí participando. E no primeiro sábado de fevereiro, nós teremos a nossa reunião de obreiros, ela está marcada às 9 da manhã, e teremos o primeiro casamento, irmãos, da igreja em Libras, tá? Que o missionário Marco e a missionária Gláucia lideram lá em Nova Iguaçu. Vamos ter o primeiro casamento em Libras. E o Marco veio falar comigo, pastor, eu quero que o senhor realize o casamento. Irmãos, eu confesso que eu estou em dúvida. Como é que eu vou fazer um casamento em Libra, né? Ainda bem que tem um intérprete que vai estar nos ajudando. Mas na hora de falar para ele assim, pode beijar a noiva, eu acho que eu vou ter que levar a pastora Veleda e ilustrar como é que faz, né? Porque eu não vou saber fazer isso em sinais, né? Vou ter dificuldade. Bom, então estejam orando aí que nós temos muitas atividades já relacionadas e no sábado que vem a juventude está assim bombando, preocupada com esse festival do picolé. Então vai ser uma bênção, eu creio que você deve estar aqui conosco. Amém? Queridos, vamos falar em Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 8. Quero falar de um tema hoje que eu creio ser muito pertinente, muito adequado, está muito na nossa época, que é superar crises da vida. Crises na vida. Alguém já entrou em crise aqui? Alguém já entrou num parafuso, numa dificuldade? Hoje pela manhã, quando a pastora Veleda assumiu aqui, depois do momento de adoração, ela orou e ela disse assim, Senhor, eu sei que nesta manhã pessoas já foram curadas, e usou uma expressão, ela disse assim, de depressão. Eu acho que quando a pessoa entra em depressão, ela está numa crise na sua vida, uma crise de ordem existencial, crises na nossa vida. E as crises, elas não são bem-vindas, mas elas vêm. Elas vêm. E é isso que nós vamos tratar hoje, aqui em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 é um dos capítulos mais emblemáticos do livro de Isaías. Isaías foi um profeta estadista. Ele viveu, durante o seu ministério,
no reinado dos reis Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e Manassés. Ele perpassou pelo reinado de todos esses reis. Foi um homem muito usado por Deus. Um homem que profetizou coisas tremendas. Isaías teve seu ministério por volta do ano 740 antes de Cristo. E ali ele pode ver como que Deus se manifestava no povo e por meio dos profetas e vendo o que os reis estavam fazendo. Isaías foi um homem muito usado por Deus. E a experiência de Isaías nos é muito impressionante. Eu fico assim impressionado toda vez que eu leio o capítulo 6 de Isaías. Eu quero então que você fique de pé e nós vamos ler o capítulo 6 a partir do verso 1. Vão ser 8 versículos. Vamos lê-los então. Os irmãos, por favor, acompanhem a leitura de Isaías capítulo 6, versículos 1 a 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tiraram do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi retirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra em nossos corações. O povo de Deus diz: amém. Vamos fechar os olhos, vamos orar mais desta vez. Senhor, muito obrigado por esse texto. Texto de Isaías tão lindo, tão espetacular. Isso se torne claro para nós, aquilo que tu tens para as nossas vidas, e que possamos sair daqui hoje aprendendo a superar as crises da nossa vida, e possamos estar preparados a andar debaixo da sebe de Deus, do cuidado, da proteção, da blindagem do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, eu acho espetacular isso aqui. Interessante que o capítulo 6, começa com uma citação histórica, com um fato histórico. Isso é bom porque você pode, estudando a questão da concretude disso, entender que no ano em que morreu o rei Uzias, há um fato histórico que linka a história de Isaías. E como disse para os irmãos, ele passou pelo ministério de 6 reis. Então é um homem que teve muita experiência, mas aquele ano foi um ano marcante para ele. E Isaías se encontrava em crise, porque ele disse: no ano em que morreu o rei Uzias. E o rei Uzias tinha sido um dos reis assim mais importantes. Ele trouxe prosperidade, trouxe crescimento para o povo de Israel. Ele trouxe para aquela nação um tempo de paz. E aquele momento, depois de 52 anos de vida do rei Uzias, quando ele faleceu de lepra, aquilo foi um choque para Isaías. E ele entrou em crise, uma crise pessoal. E ele foi para o templo, ele foi para o lugar onde ele podia buscar a Deus. E quando nós lemos, eles dizem assim,
no ano que morreu, eu vi o Senhor assentado. Ele teve uma teofania, uma manifestação espetacular da presença de Deus. No Velho Testamento, Deus se manifestava. Deus falava aos homens por meio dos profetas. Mas também havia uma teofania que era a manifestação visível de Deus. Você que conhece a história de Moisés, sabe que Moisés viu a manifestação visível de Deus por meio da sarça, que ardia e não se consumia. E uma voz que saía do meio da sarça e que se comunicava com Moisés. Nós sabemos que Abraão teve a visitação de 2 homens, 2 anjos, que falaram com ele. No primeiro momento, lhe deram a promessa do seu filho. Em outro momento, falaram da destruição de Sodoma e Gomorra. Manifestações. Essas manifestações eram espetaculares pela sarça ardente, ou eram manifestações visíveis quando falavam com o anjo. E agora o caso de Isaías. Ele teve uma manifestação tremenda, ele viu uma coisa tremenda da parte de Deus. Ele viu o séquito, a glória de Deus. Ele viu que a veste do Senhor, aquelas vestes majestosas, ele diz, eu vi o Rei dos Reis, o Senhor. E ele via que a veste do Senhor enchia todo aquele lugar. E ele viu também os seres celestiais. E eu vi os serafins. E eles voavam, uns tinham 6 asas. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E ele viu também que aqueles seres angelicais falavam e declaravam a santidade de Deus. E dizia, santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Davi teve aquela visão. Aquilo foi impressionante para ele. Agora, quando nós olhamos para isso, irmãos, nós identificamos algumas coisas interessantes. Nesse preâmbulo do livro de Isaías, um livro bastante longo, primeira coisa que nós começamos a perceber é a aproximação de Isaías para com Deus. Vejam, umas coisas interessantes. No capítulo 1 de Isaías, no verso 4, Isaías diz o seguinte, volta um pouquinho as páginas da sua Bíblia para você entender isso. Isaías capítulo 1, verso 4, Isaías diz, ai desta nação pecaminosa. Os olhos de Isaías estão na nação. Ele está vendo uma nação pecaminosa. Ele está vendo uma nação que está para ser julgada, uma nação que está para ser destruída. Ele está vendo a nação. No capítulo 3, verso 11, vai um pouquinho mais à frente na sua Bíblia, capítulo 3, verso 11, você vai ver que Isaías tira os olhos da nação, mas ele diz assim, ai do perverso, ai do ímpio. Ele já começa a olhar para a pessoa, para o homem. Ele já está vendo a nação, capítulo 1, no capítulo 3, ele está dizendo, ai do ímpio, daquele que comete impiedades, o iníquo, aquele que faz maldade. No capítulo 5, no verso 11, ele começa a falar das pessoas que cometem as torpezas. Ele diz assim, ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até altas horas da noite, até que o vinho os esquenta. Ele já está falando dos que vivem com a sua vida dissoluta, os bêbados, os drogados, aqueles que estão totalmente perdidos. Então nós vemos aqui, meus irmãos, o caminhar de Isaías, nação, as pessoas, o pecado das pessoas. Depois ele, no capítulo 5, ainda no verso 18, ele fala dos pecados dos iníquos, daqueles que cometem torpeza. Ele diz assim no verso 18 do capítulo 5, ai dos que puxam para si a iniquidade, com cordas de injustiça e o pecado como tirantes de carro. Ainda no capítulo 18, no capítulo 5, verso 19, e dizem, apressa-te Deus, leve a cabo a sua obra, para que vejamos. Aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Davi, então, ou Davi, não é a vez do Davi, é de Isaías.
Isaías, então, começa a sair da nação, olha para as pessoas, começa a ver o pecado das pessoas, a iniquidade. E aí nós chegamos no capítulo 6. No capítulo 6, Isaías se vê. No verso 5 do capítulo 6, ele diz assim: ai de mim. Ele começa falando, ai da nação, ai dos ímpios, ai dos beberrões, ai dos alcoólatras, ai dos pecadores, agora, ai de mim. Irmãos, isso é tremendo. Isso é tremendo. Esse momento da experiência que Isaías teve. É interessante, irmãos, que nós conseguimos, numa pequena e rápida análise, falarmos do governo. Falarmos das coisas que estão certas, das coisas que estão erradas. Quando alguém nos traz um problema e nos apresenta uma situação, a gente faz uma análise, não, isso aqui fulano errou, isso aqui não devia ser feito assim. A gente consegue ver. Isaías, ele estava tendo uma visão perfeita da nação, estava tendo uma visão perfeita das pessoas, até o momento que ele se vê. Até o momento que ele se vê. É interessante isso, né? A gente se vê é uma das coisas mais difíceis. Não é a nossa imagem no espelho. Aliás, a gente é muito benevolente com a nossa imagem no espelho. Os irmãos viram o pastor Paulo Lima hoje, né? Quando ele dizia assim, que se olhava no espelho e ele se achava o Marlon Brando. Eu sei que, trazendo para a linguagem de hoje, né? Teria que ver um Brad Pitt ou um Justin Bieber, né? Para a garotada poder entender, né? E Marlon Brando, só as minhas irmãs iriam entender daquela época, né? Então, é muito difícil a gente se ver como a gente é. Outro dia, um irmão teve um sonho comigo. Não é o problema, não é o sonho que o rapaz teve. Foi até um sonho interessante. Mas a coragem dele de me contar o sonho. Porque no sonho, ele dizia assim, e pastor, de repente, eu olhava o senhor e vi o senhor. Mas não vi o senhor com essas marcas de expressão que o senhor tem, não, pastor. Eu não vi o senhor com o rosto todo marcado. Eu vi o senhor com o rosto limpinho, pastor. Eu falei, cara veio me abençoar ou me arrasar, né? Veio me abençoar ou me arrasar. O rosto já chupadinho, pastor, da idade. Até que ele acordou do sonho, né? Acordou do sonho. Triste realidade. Mas aí o Botox dá um jeito nisso, vai lá, puxa. Se ver como nós somos é muito difícil. Se ver como nós somos é muito difícil. Daí, o valor da crise, né, irmão? Porque talvez se Isaías não tivesse tido a crise da morte do rei Uzias, que era um rei muito querido, um rei que Isaías admirava muito, talvez ele não começasse a ver a realidade da vida dele. Interessante isso. Então ele consegue ver a nação bem, os pecados da nação, consegue ver os pecados do governante, consegue ver os pecados das pessoas, dos ímpios, dos bêbados, dos que procuram o pecado, daqueles que se atam ao pecado como se atassem a um carro, diz ele, até que ele se enxerga, até que ele se vê, até que ele diz, quem sou eu? Meus irmãos, eu acho isso daqui impressionante, eu acho isso legal. É bom a gente olhar assim. Eu não quero que você tenha crise, ou viva tendo crise, mas eu quero que quando nós por ela passarmos, nós possamos extrair as coisas melhores para a nossa vida. E aí eu quero nesta noite, então, conversar com a igreja a respeito disso, a partir deste capítulo 6 de Isaías. Nesse capítulo 6 ele diz assim, eu vi o Senhor. Interessante, meus irmãos, então, pensarmos algumas coisas. E quando eu falo em crise, eu quero separá-las de duas maneiras. A primeira delas, a primeira maneira que eu quero separar a crise, é sobre a crise existencial. Diga para o irmão que está ao seu lado, você já teve alguma crise existencial?
Desculpem. A crise existencial, ela se notifica, ela se mostra para nós por algumas perguntas que, por vezes, chegam a gente. A primeira delas é assim: quem sou? Eu não sei quem sou. O capítulo 5, o verso 5 do capítulo 6, Isaías diz assim: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros que habito no meio de um povo de impuros lábios. Quem sou? É uma das perguntas que nós fazemos. Uma outra pergunta que fazemos é: qual o significado da minha vida? O que eu fiz até agora? Me recordo de uma vez um senhor, ele trabalhava comigo lá na Petrobras, e ele estava com 40 anos. Ele era halterofilista, muito forte e tal. E um dia eu estava na minha sala, ele bateu a porta, entrou, perguntou se podia conversar comigo. E aí ele sentou à minha frente, e é engraçado, né? O pastor Avelino orava aqui pelo Davi, e disse: Senhor, que ele seja profeta, que ele seja apóstolo e tal. Nós temos aprendido sobre a questão dos apóstolos de mercado, e os irmãos já têm ouvido eu pregar sobre isso aqui algumas vezes, que é a igreja estendida, né? A igreja perpassando por todas as áreas da sociedade. E ela orava pelo Davi porque ele fosse isso. Mas, na realidade, talvez ele vá ser, sim, na montanha de atuação profissional da vida dele. Lá onde ele estiver, ele pode até vir a ser, ou até dentro da igreja. E aí eu estava me vendo naquele momento, quando o rapaz entrou na minha sala, fechou a porta e disse: posso conversar com você? E ali, naquele momento, eu atuei como um pastor de mercado. Ele não era da congregação aqui dos Afonsos, mas era da congregação da qual eu fazia parte lá na Petrobras. Ele não era crente, mas participava do trabalho comigo. Eu liderava 120 homens lá na Petrobras, ele estava lá, era um dos 120. E ele entrou, sentou na minha frente e disse assim: estou com 40 anos. Ele era bem mais velho que eu na época, eu era um jovenzinho, rapazinho, bem bonito, rosto esticadinho. Engraçado que o irmão que comentava o sonho dizia assim: e eu via o senhor assim, ó, como aquela foto lá. Eu falei: meu irmão, aquele lá sou eu. Eu me vejo assim. Aquela foto, toda vez que eu me olho no espelho, eu não vejo aquela foto. E aquele rapaz sentou na minha frente e fez a clássica pergunta: eu não sei quem sou. Eu falei: os 40 anos vai querer sair do armário agora? Mas ele disse: eu não sei quem sou. Chego aos 40 anos e estou cheio de dúvidas do que eu quero fazer da vida. Interessante, irmãos, 40 anos, tinha dúvida do que queria fazer na vida. Era a crise existencial. É o que Isaías está dizendo: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Estava entrando na crise da identidade. Isso bate, irmãos, muitas vezes em cada um de nós. Nós não estamos satisfeitos com aquilo que realizamos até o momento. Isso não é ruim, não, isso é bom. Porque vai fazer você buscar sempre ir mais além. Isso é bom. Bom, não é ruim. Então aquele rapaz estava querendo mudar o rumo da sua vida. E ele disse para mim: eu quero que você me ajude. Eu quero mudar o rumo da minha vida. Eu quero sair daqui. Eu quero ir para um lugar tal. E quero fazer um concurso para isso e aquilo. Eu achei interessante. Porque ele estava em crise, ele estava insatisfeito com a condição dele. Ele já estava pensando, projetando, se preparando para mudar da posição A para a posição B. Ele já sabia o que queria ser. A crise, meus irmãos, faz com que nós paremos, pensemos, analisemos a nossa situação e diga: eu vou para ali. Não importa a idade que você tem. Eu citei o exemplo do rapaz, porque é o exemplo que eu tenho, que eu conheci. Mas essa crise bate na nossa vida na idade que você estiver. Talvez hoje você seja um adolescente,
Quantos adolescentes estão aqui? Cadê os óculos? Já foram mais animados no passado, né? Vamos lá, cadê os óculos? Bom, chegaram alguns outros que estavam aí, ó, desliga o celular, não pode fazer joguinho na hora do culto. É falta de reverência e tal. Mas às vezes o adolescente diz assim, o que eu vou fazer? Adolescente é a época da crise, da identidade, que você está começando a querer saber o rumo, o que eu vou estudar, com quem que eu vou casar, onde é que eu vou trabalhar. Começa a vir aquela decisão na vida. Isso é bom, isso não é ruim. Davi, ou Isaías, Davi está querendo entrar na história de qualquer jeito. Isaías estava na sua crise, naquele ano, foi alguma coisa que o chamou a atenção. É importante isso. Momentos que nos chamam a atenção, para nós começarmos a repensar a nossa vida. É uma crise existencial. Essa crise vem das suas mais diversas maneiras e formas. E nós temos que saber lidar com ela. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, que a crise, ela depende da circunstância. Diga para o irmão que está ao seu lado, a crise depende da circunstância na sua vida. No verso 5, Isaías diz assim, a parte C, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Significa dizer, irmãos, as circunstâncias externas de Isaías. Esse era o contexto que ele vivia. Ele se dizia, eu sou um homem de lábios impuros e eu habito. Eu habito, eu moro, eu resido, eu vivo, a minha comunidade, o lugar onde eu trabalho, o lugar onde eu estudo, as pessoas com quem eu me relaciono, são as circunstâncias externas da nossa vida. Isaías, então, conseguiu ter um foco muito claro disso. E aí, por exemplo, quando nós olhamos isso, nós podemos agora fazer uma restrição, sair do geral e aplicar. Primeira circunstância, o primeiro círculo pode ser o círculo mais próximo a nós, a nossa família. Muitas vezes nós podemos estar enfrentando uma crise existencial, circunstancial, por causa da família. Agora, por exemplo, o pai do Márcio faleceu. Isso vai trazer um reajustamento dentro da casa. Um falecimento é sempre um reajustamento. Alguém sai, alguém vai estar ausente para sempre. Aquilo é um realocamento. Eu conheci uma família em que era um casal, mais 3 filhos. Um dos filhos morreu. Isso foi uma tragédia dentro da família, que ela não conseguiu se equilibrar novamente. O marido foi para um lado, a esposa foi para o outro. Não conseguiram achar mais o equilíbrio da família. A família é o círculo mais próximo a nós e o mais significativo. Por exemplo, casais que se divorciam, casais que se separam. É uma mancha, é uma marca, é algo que se rasga dentro de nós. Um leva uma parte, outro leva a outra parte. E a família, os filhos, quando há, estão no meio. Isso é algo que é terrível. Por isso que Isaías está tendo aquela visão da nação, do meio que ele vivia, das pessoas, e ele diz, essas pessoas, elas são impuras. Eu habito no meio dessas pessoas. A nossa família, por vezes, tem sido o centro, tem sido o foco da nossa crise existencial, da nossa dificuldade. É isso é um problema sério. Em decorrência disso, por exemplo, quando nós olhamos a questão da sociedade, nós vivemos hoje
numa sociedade plural, uma sociedade heterogênea, principalmente aqui no Brasil, em especial no Rio de Janeiro. Irmãos, outro dia eu estava vendo a questão da FIFA, o que era? Os melhores jogadores do mundo, né? E estava lá apresentando, e teve um momento que mostraram um clipe sobre o Brasil. E quando mostraram aquele clipe do Brasil, eu falei assim, meu pai, que tristeza que o Brasil mostram as imagens bonitas do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, as nossas belezas naturais, mas mostram um país sempre um país do folguedo, do samba, das mulheres seminuas, do batuque do carnaval, do batuque do afoxé, não é isso que fala? Dos tamborins, mostra um país do secretismo religioso, das baianas lavando as escadarias do Bonfim. Eu fiquei, mas e o Brasil do trabalho? E o Brasil do homem de gravata? O Brasil da indústria? O Brasil que mostra que é um país pujante? Sim, porque nós somos um país pujante. Nós ficamos tramitando entre a 7ª ou 8ª economia do mundo. É um país rico. Isso não apresenta. Apresenta um país caricato, que não é a realidade do Brasil. Inclusive, os estrangeiros que vêm trabalhar no Brasil ficam impressionados. Um dos lugares que mais se trabalha, carga horária semanal e carga diária, é o povo brasileiro. Você fica à disposição do seu trabalho em torno de 12 horas por dia. As 8 horas que você trabalha, mais as 2 horas, na ida e na volta. É impressionante isso. Não é assim no mundo. Quando você pensa no Rio de Janeiro, é uma outra falácia, uma outra mentira. Porque o carioca é um dos povos que mais trabalha. O carioca é trabalhador. É claro que tem alguns que ficam caminhando à beira da praia, né? Mas não são todos, são alguns. Mas o carioca é trabalhador. Chega às 5 horas da manhã das estações de Deodoro, Marechal, Madureira, Cascadura. Vai lá ver, vai para Japeri. Vai lá para você ver. Então, não é uma verdade isso. Mas isso traz uma crise para nós. São as crises da sociedade que nós vivemos. Uma sociedade que está perdendo seus valores. Daí Isaías dizia assim, eu vivo, e daqui a pouco eu vou dizer que Isaías, teu nome é Davi, e aí vai ficar tudo certo. Ele disse, eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. Com certeza, nós vivemos numa sociedade de impuros lábios. Uma sociedade que está trocando seus valores, está perdendo as suas raízes. Você hoje vê as pessoas como andam, cada qual com o seu linguajar mais sujo. Hoje já não tem mais diferença entre homem e mulher para falar palavrão, para falar besteira, voz alta, voz baixa. Uma sociedade que perdeu o tino sobre o que é certo e o que é errado. Outro dia mostrava a televisão, um cara assaltou um restaurante lá, roubou o dinheiro, saiu, voltou e deu um tiro. Pá! Matou a pessoa que estava lá, o trabalhador que estava lá. Assim, os valores estão completamente perdidos, jogados. Isso é uma sociedade de impuros lábios. Nós habitamos no meio dessa sociedade. Vivemos aqui. Nós vemos a juventude totalmente perdendo a sua característica de jovialidade, de beleza, de ser fogosa, por uma juventude caricata. Uma juventude que
que está saindo toda padronizada, é como se fosse uma linha de produção. Uma juventude que está perdendo a sua beleza. Quando os jovens estão se tornando comuns, e nós estamos perdendo a juventude, porque a beleza da juventude, que é se guardar para o casamento, está se tornando alguma coisa completamente descartável e fugaz. Impressionante. Essa é a sociedade em puros lábios. Irmãos, e quando eu falo dessa sociedade, uma das coisas que eu aprendi esse ano, que a igreja é uma igreja saudável quando ela representa a sociedade na qual ela está contextualizada. Ou seja, se nós temos hoje uma distribuição etária na sociedade, a igreja vai se mostrar saudável se ela tiver a mesma distribuição etária que tem na sociedade, estiver dentro da igreja. E aqui nós temos a mesma faixa etária, a mesma distribuição da faixa etária que o censo do IBGE trouxe. Nós temos, a nossa igreja representa a sociedade. Tanto de pessoas da terceira idade, um tanto de pessoas da força de trabalho, um tanto de jovens, um tanto de adolescentes, um tanto de crianças. Igualzinho, o que está representado lá está representado aqui. E se isso é verdade também que os mesmos problemas que estão na sociedade estão aqui. Jovens que se drogam, jovens que fornicam, têm sexo fora do casamento, antes do casamento, jovens que perderam o senso, que não têm direção, jovens envolvidos nas drogas, jovens envolvidos na bandidagem. Essa é uma sociedade que está dentro dos nossos mundos. Davi diz, eu sou... Eu acho que eu amo muito a Davi. Né? Só para ver se os irmãos estão prestando atenção. Vamos lá, de novo. Isaías diz, eu sou um homem assim. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu vivo no meio dessa impureza. Irmãos, Isaías se sentia assim. E ele se via assim. E ele queria que Deus mudasse a história dele. Irmãos, quando eu penso nisso, essa crise existencial da circunstância de Isaías era também a mesma crise existencial que nós vivíamos. Ele fala da família, ele fala da sociedade, ele fala, por exemplo, das crises econômicas, da crise da enfermidade. Fala de tudo isso que nós estamos vivendo. Fala de tudo isso que nós estamos passando, porque ele diz, eu vivo no meio de um povo que é assim. Eu fico impressionado, irmãos, porque diz que a história ela é cíclica. Na realidade, se os fatos históricos eles são cíclicos, ou se as causas remotas que levam a história a acontecer, eu diria para os irmãos o seguinte, que na época de Isaías, havia os mesmos problemas que há hoje. Podemos ter mudado um pouco a maneira de fazê-los, mas eram os mesmos problemas. Haviam as mesmas dificuldades. Essa era a crise. Essa era a crise que ele estava vivendo. Agora, ele só se deu conta disso. Diga comigo. Ele só se deu conta disso. Ele só se deu conta disso quando aconteceu alguma coisa que o sacudiu. Talvez você só vá se dar conta da sua vida, da sua crise, aquilo que vai te fazer se mover, se levantar, quando você perceber em que estágio você está. Quando você souber no que você está se metendo. Isso é importante. E aí, eu acho que aconteceu algo na vida de Isaías que foi sensacional, estupendo, maravilhoso. Veja comigo o verso de número 6. O verso de número 6 diz assim: então, um dos serafins, olha que coisa linda, voou para mim. Ele estava tendo uma visão. Hein, irmão? Ele estava tendo uma visão.
Ele estava vendo os céus abertos, ele estava vendo o Senhor, ele estava vendo o manto, ele estava o templo, ele estava vendo aquilo tudo. E ele diz, de repente um serafim voa até mim. E aquele serafim que voou até a mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Verso 7. Com a brasa, tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Oh, meu Deus do céu. Que experiência de conversão. Aleluia. Que coisa tremenda. Que experiência de conversão. Que coisa tremenda. Eu não sei como é que foi a sua experiência de conversão. Eu não sei se você já teve a sua experiência de conversão. Talvez aqueles que sejam filhos de crentes, que já nasceram numa igreja, estão sempre desde pequeno dentro da igreja, talvez nunca tenham tido uma experiência de conversão. Amem o Senhor, conhecem a palavra de Deus, mas nunca tiveram uma experiência de conversão. Alguns anos atrás, muitos anos atrás, veio nesta igreja um cantor, José Carlos Tostes. Ele tinha sido, durante a sua vida de juventude, cantor em boate. Se converteu. E ele veio pregar aqui. E aí, quando ele estava pregando, fazendo a série de conferências, muitas pessoas aceitaram a Jesus. E aí, ele conversava comigo, eu era menininho. Ele disse assim, que bênção que você nunca conheceu o mundo mau que eu conheci. Eu tive a minha experiência de conversão, mas era um homem do mundo. Que bênção que você nunca conheceu aquele mundo mau e perverso. Muitas vezes o jovem que está na igreja fica querendo botar o pezinho no mundo. Experimentar. Não sabe o que é a curiosidade do mundo. Ele é atraído. Mas Isaías aqui, ele teve a experiência dele de conversão. E aconteceram 3 coisas na vida de Isaías. E aí eu quero terminar a palavra com os irmãos. A partir dessa experiência de Isaías. Primeira coisa que houve na vida de Isaías, diga comigo, limpeza. Santificação na vida de Isaías. O serafim é um ser celeste. É um anjo que vive perto, próximo de Deus. Tocou os lábios de Isaías. E ao fazer isso, ele disse, limpos estão os teus lábios. Limpo está a sua vida. Isaías teve uma experiência de conversão. E a partir dali, aquele sentimento de imundície, eu sou um homem que vivo de lábios impuros, que vivo no meio de um povo de impuros lábios. A partir deste momento, Isaías teve a sua vida mudada. Quero dizer para você, quando a gente tem uma experiência pessoal de conversão com o Senhor, a nossa vida é mudada. Aquele sentimento de roupa suja, de uma vida suja, deixa de existir, porque nós tivemos uma experiência com Deus. É o sentimento de culpa e a consciência da culpa. Isaías, agora é a vez do Davi. Davi, no capítulo 32, no capítulo 51 de Salmos, ele nos ensina sobre isso. Ele fala do sentimento, ele fala da consciência. No capítulo 51 ele diz assim, cria em mim um coração novo, renova em mim. Ele teve a consciência do seu pecado. Quando a pessoa tem a consciência do seu pecado, está no ponto exato de Deus tocar com a brasa viva do tenaz e tornar a sua vida pura. Pura. Você vai continuar vivendo no meio de um povo de impuros lábios, numa sociedade má e perversa, que se suja cada vez mais, mas você vai ter uma marca. Vai ter uma marca. Coloque a mão no ombro do seu irmão e diga assim, você vai ter uma marca. O Senhor vai marcar a sua vida. A marca da limpeza de Deus. E aí, nesse momento, você não pode mais se contaminar. Passa a ser a separação.
A separação. Vejam que o anjo toca e diz assim: a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então, há uma separação. Depois disso, ouvi uma voz, verso 8, ouvi uma voz que dizia: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Então, naquele momento, há uma separação de Isaías. Ele já não é mais aquele homem que se via com o seu pecado. Ai de mim! Não, agora não há mais comiseração. Não há mais ai de mim. Agora ele sabe quem ele é. E agora ele foi tocado pelo Senhor. Naquele momento há uma separação. E esse processo da separação, meus irmãos, o tocar com a brasa para um fim útil, é o processo da santificação que começa na vida. Começa o processo de deixar as coisas que não agradam a Deus, as coisas que devem ficar para trás, as coisas que não podem mais estar junto de nós. Foi isso que aconteceu com Isaías. Aquele foi o momento da experiência de conversão dele, o momento da chamada. E a terceira coisa interessante que aconteceu com ele, espetacular, foi o propósito na vida. Quando nós nos encontramos com Deus, nós temos a nossa vida limpa, nós temos a nossa vida separada e nós aprendemos a ter um propósito. Diga para o irmão que está ao seu lado: você tem um propósito diante de Deus. Coisa linda. Verso 8, ele diz que ouviu uma voz do Senhor, chamado de Deus, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele disse, Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus falou com ele: vai e dize a este povo. Isaías ganhou um propósito na vida. Irmãos, ao início dessa mensagem eu disse da crise. A crise é quando as pessoas começam a se questionar: qual é o meu propósito? Eu falava das perguntas características: quem sou, para onde vou, o que eu vou fazer com o que tenho. São os momentos da crise, da vida. Mas quando nós estamos no centro do querer de Deus, quando nós temos uma experiência viva com o Senhor, nós aprendemos que temos um propósito. Aprendemos que vamos sempre buscar estar no centro do querer de Deus. Sempre fazendo a vontade de Deus. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus pode dispor de cada um de nós aonde Ele quer que nos colocar. Nós seremos úteis ao Senhor. Veja, meus irmãos, o resultado da confiança em Deus é ver a salvação. Lucas, no capítulo 2, versos 25 a 32, conta a história de Simeão. Simeão era um homem que vivia no templo. E quando Jesus foi apresentar no templo, ele pegou a criança no colo e ele disse: despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a glória. Irmãos, quando nós temos confiança no Senhor, quando a nossa vida está escondida com Cristo na cruz, quando nós estamos debaixo da graça de Deus, quando Atenaz tocou os nossos lábios, nós começamos a buscar viver uma vida que alegre o coração de Deus. Se as crises fazem parte da vida, tanto as pessoais quanto as existenciais, por causa das circunstâncias, nós temos que ter em mente que quando nós nos encontramos com o Senhor, nada pode nos separar. Romanos, no capítulo 8, fala do cântico da vitória. Ele diz: a tristeza não pode nos separar. A altura, a profundidade, anjos, mortes, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nós temos que aprender a caminhar com isso. Ao hino do cantor cristão, hoje pela manhã ele foi citado, que diz: temos por lutas passadas, umas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado dela os seus servos fiéis. Talvez você esteja passando pela moenda da vida, pelas dificuldades. Talvez hoje você esteja dizendo assim: eu nunca passei por um momento tão terrível na vida financeira. Nunca passei por um problema tão sério dentro da família.
Nunca tive tanta perseguição como estou tendo no trabalho. Nunca sofri tanto na escola. Não importa o momento. Importa é a visão. Importa é a visão. Qual foi o momento da vida de Isaías? No ano em que morreu o rei Uzias, estava com os que choram, lamentando, choroso, entristecido. Era um dos momentos mais difíceis da vida dele. Foi quando ele viu o Senhor. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, o Senhor vai nos visitar e nos dar uma visão. E aí então nós vamos enxergar o nosso propósito, a nossa direção. É assim que Deus quer tratar com você. Nós estamos no primeiro mês desse novo ano. Um ano que promete ser um ano bom, mas pode ser um ano difícil, um ano de luta, um ano de dificuldades. Não importa. Importa a visão. A maneira sobrenatural como que Deus vai tratar com você. Mantenha-se firme. Aguarde a promessa. Simeão manteve firme, aguardou a promessa e segurou a promessa nos seus braços. E disse, eu vi a glória do Senhor. Mantenha-se firme. Permita que o anjo toque em você. E ao tocar, é a tua experiência. Comece a viver com ela. Deixa que o Senhor limpe aquilo que precisa ser limpo dentro da sua casa. Dentro da sua casa espiritual. Da sua casa como pessoa. Os seus lábios, para que você possa ser útil ao Senhor, viver para o Senhor. Talvez você esteja vivendo a sua crise. É nesta crise, neste momento, que você vai ver a glória do Senhor. Amém? Irmãos, eu quero cantar um cântico com a igreja essa noite. Esse cântico é aquele cântico que diz assim, como Zaqueu. Preguei sobre Davi, não foi? Isaías. Falei muito de Davi, mas vamos cantar um cântico de Zaqueu. E esse cântico diz assim, entra, Senhor, na minha casa. Vamos ficar de pé. Entra na minha casa. Pode ser a nossa casa, a nossa oikos, a nossa casa de fato. Mas também pode ser a nossa casa espiritual, amém? Pode ser aquele quartinho da sua existência que precisa ser tocado pelo Senhor. Faz a limpeza, Senhor, que precisa ser feita. Faz o que precisa ser feito para que eu esteja em Tua presença, como devemos e queremos estar. Vamos cantar? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, Olhar para Ti, Senhor. olhar para Chamar a ti Tua atenção. e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá a Tua paz. Me dá a Tua paz. Pago tudo pra Te seguir. Levante a sua mão e convide. Entra na minha casa. Entra, Senhor. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Coloque a mão no seu coração. Permita agora que a visão de Deus possa vir até você.
E você se vê como Isaías se viu. Na crise, na luta, na busca. Mas há um querer no seu coração. Dizer, Senhor, entra na minha casa. Pode ser a casa física, lá na sua casa. Talvez precise de ajuda, precise realmente de encontrar um equilíbrio. Talvez seja você que esteja precisando. Esteja naquele momento da crise pessoal. Talvez você ainda não tenha tido a sua experiência pessoal com o Senhor. Fale com Ele agora. Diga para Ele. Peça a Ele que toque na sua casa, toque nos seus lábios, transforme, modifique, altere o que precisa ser alterado. Faz um milagre, Senhor, faz um milagre, faz um milagre. Pai, todos aqui estamos orando, estamos pedindo, estamos clamando, cada um dizendo, ai de mim, cada um colocando a sua questão, o seu ponto. Então, Senhor, ouça as nossas orações. Talvez haja mãe que esteja pedindo pelo filho, haja pai pedindo pelo filho, haja filho pedindo pelos pais, haja irmãos pedindo pelo irmão. Cada um de nós está dizendo, ai de mim, Senhor. Então, ouça a nossa oração nesta noite, Pai. Senhor, agora envia o teu anjo, aquela brasa viva do teu altar, e toque na nossa vida e faz a limpeza, Senhor. Retira o que precisa ser retirado, modifica o que precisa ser modificado. Age na nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Nós vamos cantar mais uma vez. Enquanto cantamos, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar com você mais esta vez. Você dizendo, Pai, entra na minha casa. Faz a mudança que precisa ser feita. Pode sair agora e vir. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, Chamar a tua atenção, Senhor, e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá, Senhor, Dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. coloque a mão e diga, faz o milagre, Senhor. Faz um milagre em mim.
faz um milagre em mim. Faz, Senhor, um milagre em mim. Oh, faz, Senhor, faz um milagre em mim. Oh, faz um milagre em mim. Ah, Deus. Senhor, não sei quantos aqui à frente estão precisando de fato de um milagre. Aquela visão de Isaías foi um milagre. Foi espetacular. Foi alguma coisa assim sobrenatural. Nós sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Faz milagres, Senhor. Dá visões espetaculares. Isaías foi um homem privilegiado, de fato foi. Mas faz hoje, Senhor. Teu Espírito Santo está aqui no nosso meio. Faz um milagre na casa. Aquilo que você achava que não dava mais para ser, o Senhor vai consertar, o Senhor vai ajustar, o Senhor vai fazer um milagre. Aquela enfermidade que você dizia, não tem mais jeito, Deus está nesse negócio. Ah, faz um milagre, Senhor. Faz um milagre. Quem sabe na vida financeira de alguns. Senhor, quem sabe alguém precisa ser hoje liberto das drogas, Senhor, de uma vida também sem sentido. Esta é a noite que o Senhor está falando e está fazendo um milagre. Está enviando o anjo com aquela tenaz para tocar nos lábios, trazer limpeza, santificação. Ah, Senhor, os jovens precisam de santificação, os homens, as mulheres, nós precisamos. Mas há pessoas aqui que estavam sem propósito, Senhor. Estavam nem sabendo para onde ir. Pessoas que não creem, que nem oram, que nem buscam o Senhor. Pai, nesta noite, que essas pessoas possam ser privilegiadas pelo Senhor. Sim, Pai, nesta noite, haja libertação, libertação. Libertação de jugo, Senhor. Libertação, Senhor, de cargas, de cânguas que estão levando e acorrentando e aprisionando. Mas nessa noite o Senhor está trazendo algo novo e diferente. Senhor, eu não sei quantos filhos estão aqui pedindo pelos pais, nem quantos pais estão pedindo pelos filhos. Eu não sei, mas Tu sabes. Eu não sei, mas Tu sabes. Quantos pais estão pedindo pela conversão dos filhos? Quantos filhos estão pedindo pela conversão dos pais? Quantos maridos estão pedindo pelas esposas? Quantas esposas estão pedindo pelos maridos? Senhor, envia agora, lá do altar, aquela brasa viva, que vai trazer uma unção nova, um vigor novo, uma unção nova, um vigor novo, uma unção nova, um vigor novo, Senhor, para fazer os pés se firmarem, se levantar daqui e sair com um propósito diante do Senhor. E nós Te daremos toda a honra e toda a glória. Senhor, nós oramos pelos pedidos que estão naquela salva de oração. Sabemos que ali há pedidos de irmãos que insistentemente, domingo após domingo, vêm colocando e dizendo: Senhor, ouça a minha oração. E o Senhor está ouvindo a oração. E o Senhor está respondendo e colhendo cada uma das lágrimas que são vertidas. O Senhor está fazendo assim porque é o Teu interesse, é o Teu querer e a Tua boa vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Hein? Pode aplaudir o Senhor. Antes do irmão voltar para o seu lugar, Deus fazer uma pergunta. Alguém essa noite está abrindo o coração, recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Se você está, levante uma de suas mãos para nós sabermos, assim como hoje pela manhã tivemos. Alguém aqui está à frente, entregando a vida a Jesus. Alguém está se reconciliando com o Senhor. Eu quero voltar, eu estava longe, distante do Senhor. Alguém está fazendo isso? Glória a Deus. Deus abençoe, Deus abençoe. Glória a Deus. Irmãos, é muito bom saber que o Senhor está tocando. Não volte para o seu lugar ainda não.
Eu quero cantar uma canção que diz assim: só teus olhos me veem, baixo de tuas asas, não é isso? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Só pelo Senhor, amém? Só pelo Senhor. Levante a sua mão e diga: a minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua aí, para que tu cresças, Senhor. para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Esse pode ser o nosso desejo, a nossa oração. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar segredo, só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Oh, é o meu prazer, Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Ah, Senhor, que essa possa ser a nossa oração. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Sim, Senhor. E que diminua eu, Para que tu cresças, para que Senhor. Tu cresças, Aleluia. Senhor, Oh, mais e mais, Pai. mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, Senhor, nós nos descobrimos diante do Senhor. escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Ah, Pai, que possamos diminuir. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar segredo, só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar segredo,
Tua presença, Tua presença é o meu prazer. 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 Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar segredo. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. E tua presença é o meu prazer. E tua presença é o meu prazer. Tua presença é meu prazer, Senhor. O amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, e a consolação do Espírito do Senhor sejam sobre todos aqueles que nesta casa estão, e sobre o Israel de Deus espalhado por essa terra. Seja assim, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Ele vem. Vamos lá? Glória a Deus. Diga assim, vamos lá. Ele vem, Yeshua reinará, brilhando como o sol, das nuvens voltará. Declare então o ano do Senhor, pois de Sião virá a salvação. Estes são dias geniais, declare a palavra de Deus. Dias também de Moisés, seu servo, justiça reinando outra vez. Mesmo vencendo batalhas, angústia, carência e dor, somos a ouvir a voz que clama, prepare o caminho ao Senhor. E Ele vem, Yeshua reinará, brilhando com o sol, das nuvens voltará. Declare então o ano do Senhor, pois de Sião virá a salvação. E Ele vem, Yeshua reinará, brilhando com o sol, nas nuvens voltará. Declare então o ano do Senhor, pois de Sião virá a salvação. Estes são dias de Ezequiel,
os ossos se levantarão. Dias também de Davi, seu servo, seu povo em adoração. Dias de grandes colheitas, os campos já brancos estão. Somos obreiros desta via, pregando a salvação. Ele vem, Yeshua reinará, brilhando como o sol, nas nuvens voltará. Declarem o ano do Senhor, pois diz que não virá a salvação. Brilhando com o sol, nas nuvens voltará. Declarem então o ano do Senhor, pois disse não virá a salvação. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que é e que há de vir. Faltou massa pra caramba.